Olá galera, tudo bem com vocês? Eu me chamo Thiago, sejam bem-vindos a mais um vídeo onde eu vou estar fazendo mais uma análise de toque da Shonen Jump. Como toda semana, venho trazer vídeos como esses, análises como essas, não só da Jump, mas como da Magazine também. Então, se você é novo aqui e gosta desse tipo de conteúdo, deixa o seu like e se inscreve também, assim você vai estar acompanhando semanalmente esse conteúdo e assim também vai estar ajudando o canal a crescer ainda mais. Enfim, espero contar muito com sua ajuda e com seu apoio. E dada essa introdução, vamos logo para essa análise. A edição 42 da Shonen Jump essa semana teve como capa o mangá Kagurabachi, que é um novo mangá da Jump, o segundo mangá que estreou nessa leva. O primeiro foi o Mama Yuyu e semana que vem vai estrear um outro que eu vou falar sobre ele daqui a pouco. Mas Bakurabachi foi a estreia dessa semana. Bakurabachi teve uma boa estreia e eu vou falar um pouquinho sobre ele. Páginas coloridas foi o Mama Yuyu, o mangá Undead Luck e o mangá New Exorcist, sendo os destaques. Mangás ausentes tivemos o Jujutsu Kaisen e o Delusive Samurai. Semana que vem eles vão estar de volta. E o Zenyatta, Hunter x Hunter, Burn the Witch e Holy Dragon. Esses são os mangás que não tiveram ranqueados. E agora partindo para os ranqueados, foram 14 essa semana. E a última posição foi o mangá Doretry, que também foi o mangá cancelado. Semana passada foi o Temaku Cinema, antes tinha sido o Fabricante 100 e agora foi a vez de Doretry, que foi até onde eu sei o último dessa leva de cancelamentos. Provavelmente tiveram próximos cancelamentos, só vão ser numa próxima leva daqui a alguns meses. E já tenho minhas teorias de quem são os prováveis, aí os mais prováveis a serem cancelados. Enfim, daqui a pouco eu chego neles. Mas Doretry não conseguiu fazer sucesso. Eu falei um pouquinho sobre ele na semana anterior, mas uma coisa é certa, Doretry não conseguiu, no decorrer dos capítulos, fazer esse sucesso ou prender o seu público, pelo menos diferente do capítulo 1, na minha opinião, que foi o melhor, mas do segundo em diante foi bem abaixo do esperado. A 13ª foi a Red Gill, que esse aqui é um dos mangás que eu acho que já tá aí mais próximo do cancelamento, mas não vai ser nessa leva. Eu não acredito que seja nessa leva, só vai ser uma próxima. Então o autor ele ainda vai continuar em publicação, vai continuar publicando a sua obra, mas eu acho que salvação para essa obra não vai ter. Provavelmente as vendas vão ser muito baixas, como foi até a de Doretry. Eu não fiz o vídeo aí analisando as vendas do volume 1 do Doretry, mas sabe que já foi um desastre muito grande. Eu vou chegar nele e vou falar aí no vídeo de vendas, nessa análise de vendas do mangá. Mas a série Gyo ainda não lançou o volume 1, mas com certeza vai ter o mesmo nível aí de vendas. É o que eu tô especulando aí, provavelmente vai ser esse nível, bem baixo mesmo. Eu não vejo o mangá fazendo sucesso porque já estreou bem mal, bem abaixo e com posições bem abaixo aí. Nem a própria Jump vem dado atenção para esse mangá, então na minha opinião esse mangá já é um fracasso, já é certeza. E a 12ª posição foi o Cypher Academy, que recebeu uma posição mais baixa. Existem alguns pontos aí com relação à história. Talvez ele não consiga manter uma certa frequência, no caso de popularidade. Semana passada eu falei sim que o mangá tem chance sim de fazer sucesso. E sim, eu ainda continuo com esse pensamento. Mas talvez a Jump não, pelo menos internamente, né, não vem dado tanta atenção para esse mangá. As posições dele sempre são de medianas para baixo, zona intermediária para baixo. O que, sinceramente, eu não me preocupo tanto se o mangá estiver na zona intermediária. Existem vários outros mangás que mantêm essa média e não correm risco de cancelamento. Mas a Cypher Academy eu acho que é uma situação um pouquinho diferente. Ele mantém uma zona intermediária, mas na maioria das vezes está um pouquinho mais abaixo. Ele sempre fica aí intercalando esses pontos. Mas eu acho que o ponto que pode salvar o mangá é com a crescente das vendas do mangá, que está tendo. Teve repressão dos volumes, que isso é algo positivo. Logicamente, vendas não é o suficiente para salvar uma obra, mas, pelo menos ao meu ver, isso é algo que pode sim mudar alguma coisa. Mas se a popularidade interna também é bem baixa, aí tem que mudar um pouco isso. E por enquanto, Cypher Academy ele tá nessa zona de talvez dê certo, mas talvez não dê certo. Acho que só os próximos meses para a gente descobrir qual vai ser o real situação do mangá, como vai ser o comportamento dele na revista e como é que a Jump vai responder a esses comportamentos. Aí agora é só questão de tempo para a gente entender mais sobre esse mangá, principalmente também porque agora a Jump deu essas mudadas, né? No caso, saiu alguns mangás, entraram outros, então como vai ser o comportamento da Jump? Vai agora com esses novos mangás que entrarem, vai dar mais atenção para ele e esquecer esses outros que, por mais que tenha se sobressaído sobre alguns,
mas não tem uma popularidade tão grande ainda. Será que por conta disso agora a Sapphire Academy ele vai agora ser um dos prováveis a ser cancelados? Aí, só questão de tempo mesmo. Outro que também tem esse ponto aí de esperar com o tempo é o Ikenoseki no Taizai. Ele que ocupou a 11ª posição. E apesar das vendas boas, na minha opinião, cheguei a falar isso também na semana passada, ele também acho que está numa situação parecida com o Sapphire Academy. Ele tem uma popularidade não tão grande, ele tem um nível aí praticamente de Sapphire Academy, posições que são medianas, intermediárias para baixo. Popularidade que, apesar de vendas bem superiores à de Sapphire Academy, até próximos aí de Undead Luck e Uzakura Family, aparentemente isso não é o suficiente para fazer o mangá ainda conquistar o seu espaço na revista. Ainda é um mangá que tem muitas dúvidas com respeito à sua permanência na revista. Então ele é um outro que, junto com Sapphire Academy, vai esperar mais um pouco para saber o que ainda se esperar desse mangá, se ele vai permanecer ou não. Eu acredito que ele tem mais chance de sobreviver do que Sapphire Academy, apesar de que Sapphire Academy ainda tem alguns pontos que eu acho que pode sim manter o mangá em publicação, mas aí é só uma questão de tempo realmente, pra gente entender um pouco mais. Talvez daqui umas 3, 4 semanas a gente consiga ter algo mais concreto sobre o rumo que esses mangás vão tomar. A 10ª posição tivemos Asumi Kakeru, é um mangá novo que ainda mantém uma zona intermediária, que sinceramente é bom, como eu já cheguei a falar, um mangá que mantém uma zona intermediária, pelo menos é algo ok, não é algo espetacular, mas é algo que pelo menos chega a ser um pouco positivo, melhor do que receber constantemente posições baixas, algo que a série de Gil vem recebido, e já é um dos mais cotados a cancelamento. Asumi Kakeru aparentemente não foi esse o caso. Tô curioso para saber como vai vender o volume 1 dele, mas até agora não foi anunciado nada sobre isso, no caso, né, quando que vai ser lançado, pelo menos eu não fiquei sabendo, mas eu chutaria que pro mês que vem já vai lançar alguma coisa, então vai ficar aí na expectativa, né, talvez lance ele, o No Divine, que também tá prometendo há um bom tempo já, né, acho que já podia ter sido lançado junto com Kill Blue, mas eu acho que Kill Blue foi lançado mais cedo, porque ele era um mangá que estava se saindo um pouco melhor, então acho que a Jump já queria realmente saber como que iria ser o andamento dele nas vendas, então ele lançou mais cedo mesmo, pelo menos é o que eu penso. Mas para Asumi Kakeru, eu acho que pelo menos de 1 a 2 meses até lançar esse volume aí dele, que talvez vão lançar junto com a série Gil, que eu acho que a Jump não tá com nenhuma peça para lançar esse mangá, o volume dele. Enfim, Asumi Kakeru é um mangá ok na revista. A 9ª posição foi o Witchwatch, que é o outro mangá que mantém uma zona intermediária, uma zona ok, uma popularidade mediana também, apesar de que recebe posições altas com frequência na maioria das vezes, mas ainda assim é um mangá bem mais ou menos na revista e tem um crescimento assim, de certa forma, não tão grande, mas pelo menos é um certo crescimento, né? Eu acho que a Kanibanashi consegue crescer um pouquinho mais, apesar de que ainda realmente é um outro que cresce bem devagar, mas são dois mangás que estão praticamente no mesmo nível em popularidade. A 8ª posição foi o Bokuto Boku. Não preciso me demorar tanto nesse mangá, porque ele não tem nada para se falar, nada para se comentar. O mangá praticamente não apresenta nada de novo assim. A história praticamente mantém o mesmo nível, no caso, por ser episódico, ele tem aquele mesmo jeito de contar as suas histórias, então nunca apresenta nada tão grande. Apesar de que esses últimos capítulos que teve, não sei se ainda tá tendo agora, ele meio que parece que criou um mini arco que tá andando aí nos capítulos. Então, pelo menos foi algo diferente, que a obra não apresentou, pelo menos até onde eu sei, nos capítulos anteriores. Então teve um pequeno mini arco aí que não foi episódico, foi contínuo. Então foi algo diferencial. Pelo menos eu não acompanho a obra, né? Mas pelo que eu fiquei percebendo, pareceu ser. Enfim, pelo menos um diferencial, mas isso aí não muda nada na história, pelo menos ao meu ver. A 7ª posição foi o Uzakura Family, que também ainda mantém sua zona intermediária. O que dá pra perceber, né, que esses mangás que mantêm a zona intermediária, como Uzakura, Witchwatch, Bokuto Roboku, eles sempre são mangás que estão lá, estão em publicação, estão vivendo, e nunca apresentam nada tão grande assim. Então, esses mangás, eles estão em publicação, mas eles nunca são mangás tão expressivos assim. Acho que eles só estão na revista, na maioria dos casos, porque tem outros mangás bem pior em questão de popularidade, em aceitação de público e tudo mais. Porque se eles fossem realmente os mais ruins em popularidade, eu acho que eles já teriam sido cancelados há um bom tempo. E o Sakura, eu acho que ele tinha chance sim de ser cancelados lá para os seus primeiros volumes, mas a Jump resolveu manter o mangá e agora tá nesse
momento aí onde o mangá não é um mangá tão popular e na maioria das vezes, ao meu ver, não na maioria, né, mas em alguns casos, ele tá lá só cumprindo tabela. Acho que essa seria o melhor exemplo que eu posso dar, porque ele não tem uma popularidade tão boa, ele não chega a ser um mangá tão expressivo na revista, mas ele também não chega a ser um mangá tão ruim a ponto de ser cancelado. Então na maioria das vezes eu acho que ele só tá lá para cumprir tabela mesmo. Mas mesmo assim eu acho que, se bem trabalhado, talvez ele consiga pelo menos crescer um pouco. Tá chegando um anime, então talvez isso venha girar um pouquinho a chave dele. Não acho que vai ser um grande estouro na revista, não acho que ele vai se tornar um gigante, nem um mangá tão expressivo. Mas bora esperar que pelo menos ele consiga ter alguma relevância, pelo menos por mínimo que seja, pelo menos tem alguma coisa com respeito à obra, né? A sexta posição foi o Kill Blue, como eu falei, lançou o volume 1 e vendeu bem. Ainda vou falar um pouquinho quanto que ele vendeu, porque diferente de Doretry, que foi uma decepção, ele pelo menos teve algo bem positivo. Então o Kill Blue realmente é uma boa aposta e pode assim com o tempo crescer cada vez mais. Então acho que aí pelo menos nesse ponto a Jump acertou bem, apesar de que eu vi muita gente reclamando com os seus primeiros capítulos. Apesar de eu ter gostado, sim, os primeiros capítulos, não foi algo tão inovador ou algo tão grande a ponto de eu achar, nossa, isso aqui é o novo shonen do sucesso. Eu não cheguei a esse ponto, mas o que eu penso é que a obra, pra mim, nunca chegou a ser um desastre. Tem alguns pontos lá e cá que eu olho torto pro mangá, mas enfim, que o Blue, ele pelo menos conseguiu, com o tempo, a aceitação do público em geral. Pelo menos a maioria que acompanha a revista. Eu sei que muita gente ainda não gosta da obra, e sinceramente não tem problema, mas pelo menos ele não é aquele mangá odiado, e isso é bom pelo menos, né? Que o Blue tá aos poucos ainda aumentando sua popularidade, conquistando mais o seu público, tendo uma aceitação mais positiva, e isso é bem importante, e espero realmente que o mangá consiga aí se estabilizar de vez na revista. Eu ainda não acredito que o mangá tá sólido o suficiente, com a sua popularidade sólida, e agora eu acho que o autor ele tem que trabalhar para conseguir ultrapassar esse nível. Se ele conseguir isso, eu acho que aí tá com a vida ganha. Enfim, bora acompanhar mais sobre essa obra. E a quinta posição foi a Akane Banashi, e aqui esteve na quinta posição, que também não tem muito o que falar sobre a obra. Ele teve uns arcos aí, pelo menos esses últimos capítulos foram algo bem mais tranquilos, o que sinceramente eu acho que ele tava precisando depois de alguns capítulos tão dinâmicos. Então acho que a partir de agora o autor ele vai querer trabalhar outras coisas, talvez desenvolver outros personagens, pelo que aparentou ser esses últimos capítulos. Acho que praticamente todos esses capítulos até agora, o foco principal foi no desenvolvimento e crescimento da protagonista, que é a Akane. Talvez agora chegou o momento do autor ele mudar um pouquinho os holofortes, dividir um pouquinho. Logicamente a protagonista tem um principal holoforte, mas desenvolver um pouquinho os personagens secundários é bem importante, na minha opinião. E talvez esteja precisando disso um pouco. Chamar a atenção do público, né? Para dividir a atenção do público para outros personagens. Às vezes só um personagem, seu ponto principal, ele acaba não cativando todos os leitores. Enquanto esses últimos arcos ele focou mais no crescimento aí e no desenvolvimento da protagonista. Mas eu acho que está na hora do autor dividir um pouquinho os holofortes. Vamos ver se isso vai acontecer aí para ir para frente. A quarta posição tivemos o My Hero Academia, voltando aí para um lado mais alto, né? Principalmente porque esses últimos capítulos, pelo menos na minha opinião, foram muito bons, bem interessantes. Então, apesar de que, né, muita gente ainda não gosta de Boku no Hero, no arco final, por exemplo, mas eu tô gostando. E, enfim, eu não me importo com a opinião de outras pessoas, mas Boku no Hero recebeu uma posição alta e isso é o normal dele, né? Um dos principais mangás da revista atualmente. Então, nada de anormal, nada de estranho essa semana. Entrando no top 3, tivemos o Blue Box, o Ao-no-Hako, como eu costumo chamar, que também mantém uma certa margem alta, como sempre. Então o mangá não tem nada de novo para se acrescentar, as vendas continuam boas, a popularidade continua boa, uma aceitação muito boa, e talvez tá chegando um anime aí. Eu vou deixar o talvez, só vou deixar o certo mesmo se vai vir quando realmente for anunciado. Aí sim eu vou dizer, o anime vai vir. Mas por enquanto eu vou deixar no talvez mesmo. Tem grande chance sim de vir um anime, então já fique com expectativas da Jump Fest, que vai talvez ser anunciado, né? A segunda posição foi One Piece, não tem muito o que falar, continua sendo um grande sucesso, continua sendo o mangá mais importante da revista. Então, One Piece continua sendo One Piece. E na primeira posição, Sakamoto Days, que ainda assim continua recebendo boas posições, às vezes mais alto que One Piece. Um negócio bem interessante, a Jump ela dá bastante atenção, sempre tem essas atenções diferentes, né? One Piece, por ser um mangá que já é bem popular,
tem um sucesso bem grande, então eu acho que isso é uma jogada bem interessante. Um mangá que está em uma crescente, como por exemplo atualmente Sakamoto Days, ser colocado próximo ao One Piece é uma jogada bem legal. Apesar de que Sakamoto Days já é um sucesso, na minha opinião, mas ainda precisa crescer ainda mais. Como eu falei semana passada, ele é um mangá que é um pouquinho desvalorizado, assim. Ele devia estar ganhando mais atenção. Principalmente, por exemplo, já devia ter sido lançado ou anunciado um anime já faz um bom tempo. O mangá já está com quase 150 capítulos, que isso dá um total de quase 3 anos em publicação. Então, a Jump está perdendo uma boa oportunidade de aproveitar esse hype. Enfim, na minha opinião, pelo menos, né? Sakamoto Days continua tendo um grande sucesso e espero muito que cresça ainda mais. No mais, bora só esperar mais o sucesso dele. Enfim, a semana que vem temos a terceira estreia da revista, a terceira e última, né, dessa leva, que é o Two Rise. Espero que tenha pronunciado pelo menos certo. As páginas coloridas teremos mais um de No Exorcist, a segunda seguida, que é bem interessante, né, bem curioso também. O Yozakura Family e o Kagura Batch vão receber páginas coloridas na semana que vem. E agora eu quero saber de vocês, o que você achou da top dessa semana e o que você espera também para os próximos destaques e o que você espera também nesse novo mangá que vai ser lançado. Comente também, sem deixar spoilers, o que você achou de Bakura Bate. Se você pudesse dar uma nota de 0 a 10, qual nota você daria para esse primeiro capítulo aí desse mangá? Comente aí, quero saber a opinião de vocês. E é isso, obrigado por ter assistido até aqui. A gente então se vê no próximo vídeo.